A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar sobre a bronquite. Para quem não sabe, a bronquite é uma infecção nos brônquios. Então, toda vez que a gente lembrar da palavra it, que tem algum problema, sinusite, rinite, sempre é uma infecção em alguma área, tá? Então, a bronquite é uma infecção ou inflamação nos brônquios, tá? Então, tirando um pouquinho a área médica, eu vou falar um pouco em relação à parte terapêutica. Por quê? Para as pessoas entenderem o que o corpo está falando, o que o corpo do seu filho está falando e por que se desenvolve esse problema respiratório, tá? Então, geralmente, os problemas respiratórios são desenvolvidos na infância, né? Eu tenho que lembrar o seguinte: quando a criança, o bebê ali, o recém-nascido, ou mesmo nos primeiros anos de vida, começa a desenvolver esse problema da bronquite, você pode ver que às vezes os pais não estão bem, estão tendo conflito dentro de casa, estão tendo muitas brigas, muitas discussões, falta de dinheiro, ou briga por causa da mãe, do sogro, da sogra, do irmão, do periquito e papagaio, né? Ou no trabalho, e assim vai. Então, o que acontece? Quando está tendo muita discussão dentro da sua casa, a primeira pessoa que vai sentir é o seu filho, seja ele um bebê ou seja uma criança pequena. E depois a gente vai falar que tem até os pets também. Mas voltando em relação aqui à bronquite, o que acontece? A criança, quando é pequena, ela às vezes ela não consegue falar para os pais: parem, parem com essa discussão, olha eu aqui, né? O que está acontecendo? Alguém vai me explicar o que é? Por quê? Porque a criança ela sempre acha que às vezes a discussão, a culpa é dela, né? Ela não entende, ela não sabe o porquê que estão discutindo. Só sabe que está tendo uma briga, uma discussão, aquele sentimento de ódio, de ira que vem, e a criança é como se fosse um aspirador de pó. Sempre falo isso. A criança é como se fosse um aspirador de pó, por quê? Porque ela vai absorver todo aquele sentimento, raiva, ira, tristeza, né, indignação, ela vai sugando, mas ela não consegue discernir o que é, tá? E o aspirador de pó não é a mesma coisa, ele suga o cabelo, o pelo, o grampo, e para ele é tudo, ele tem que sugar, ele não vai ficar separando o que ele vai sugar. A criança é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando eu estou num ambiente, tá, num lar, que tá tendo muitos problemas, muitas discussões e conflitos, eu acabo desenvolvendo um problema respiratório. No caso da bronquite, se a gente parar para ver, tá, é uma infecção lá nos brônquios, mas o que causa? Tosse, falta de ar, acúmulo do catarro, né? Então, se a gente parar para ver mais ou menos nessas três fases, então o que acontece? Acúmulo do catarro. Quando eu acumulo alguma coisa, eu retenho algum sentimento e eu não sei o que é. Geralmente, quando eu estou bronquite, eu vou desenvolver o quê? Tristeza, aquela coisa de melancolia. Então, eu vou desenvolver esses sentimentos, né? Então, eu vou reter isso. Então, estou ali retendo o catarro. Só que nem a tosse. Geralmente, quando eu desenvolvo a tosse, tem alguma coisa me incomodando, eu não sei o que é, tá ali, não consigo tirar, não é o que a gente faz na tosse? E tá ali, é quando a gente, que nem quando a gente quer liberar o catarro, que dá aquela tosse, mas a gente não consegue muitas vezes liberar. Vem a tosse, a gente está engasgado com alguma coisa, tem alguma coisa incomodando. Também está ali, né? E a falta de ar? Você imagina que muitas vezes nessas discussões entre os pais ou entre os familiares, porque às vezes eu posso morar com meu avô, com a minha avó, com o periquito, papagaio, todo mundo junto e está tendo discussões dentro da casa e eu também está absorvendo tudo isso. Então o que acontece? Você já imaginou que às vezes, além da discussão, a criança começa a chorar, por quê? Porque ela está assustada com tudo aquilo. Aí vai lá o adulto, grita e fala: para de chorar, engole o choro, e ainda fica ali gritando com várias coisas. Você já imaginou que a criança leva um choque e com isso o que acontece? Ela retém aquele ar, começa a faltar ar para ela. Então o que acontece? Olha só, todos os sintomas em relação à bronquite, a gente começa a analisar e começa a ver quais são as atitudes ou o que aconteceu com cada criança para desenvolver essa parte da bronquite, né? Não só com a bronquite, como também tem outros casos de problemas respiratórios, mas dá para você se basear nisso. Então o que acontece? Existem óleos essenciais que vão auxiliar tanto no físico, para diminuir essa inflamação, para liberar o catarro, para descongestionar, para aumentar a capacidade pulmonar, para fortalecer os brônquios e alvéolos e aumentar essa capacidade pulmonar,
como também trabalhar principalmente, que é o que a gente trabalha no emocional. Fazendo o quê? Dissipando aquele medo, aquela insegurança, trabalhando um pouquinho mais em relação dessa coisa de conforto. Porque toda criança, toda pessoa que se você tem bronquite, se você for ver na infância, ela teve algum choque emocional. Ela passou por algum conflito dentro da casa dela, que depois, sempre quando a casa está quase caindo, é onde que vai desenvolver de novo a crise de bronquite, né? E lógico, por que no inverno isso também facilita? Você imagina que no inverno a gente fica mais introspectivo, fica mais triste um pouco. Lógico que tem pessoas que amam o inverno, mas eu estou falando isso no modo geral, tá? Então, tem mais facilidade das viroses, das gripes? Tem, mas o nosso estado emocional, isso impera muito no nosso dia a dia. Por quê? Senão, todo inverno, todo mundo tinha que estar doente. E não é assim. As pessoas podem passar por um período de frio sem desenvolver uma virose. Por quê? Porque o lado dela emocional está bem, tá? Porque às vezes a casa dela está em harmonia, porque está todo mundo bem ali, então não tem o porquê eu desenvolver um problema respiratório. Muitas mães ou muitas pessoas vão falar, nossa, que louca! Não, mas se você parar para refletir, sabe? Se você parar para refletir realmente o que tem acontecido dentro da sua casa, você vai ver que isso está certo, tá? E lógico, quando eu tenho uma facilidade, uma propensão do meu organismo estar com uma baixa imunidade, eu também vou pegar viroses. Mas geralmente, para eu estar com uma baixa imunidade, ou eu não estou me alimentando direito, ou estou sem vontade de muita coisa, estou meio desanimado, e aí minha imunidade também fica o quê? Exposta, fica fácil para eu pegar qualquer tipo de virose. Então você pode ver, quem está sempre bem é difícil estar com baixa imunidade, tá? Então a gente tem que também prestar atenção nesses detalhes, por quê? Porque o corpo fala o tempo todo. Dentro da aromaterapia, existem óleos que vão auxiliar isso e, como eu sempre falo, não tem uma receita de bolo, que vai ser sempre o mesmo óleo para todas as pessoas. Por quê? Cada caso é um caso. Se eu tiver com uma bronquite aguda ou se eu tiver com uma bronquite crônica, né, que agora é conhecida como doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o que acontece? Vai ser um tratamento, e não só isso, idade, quanto tempo a pessoa tem a bronquite, se é só bronquite ou se é bronquite asmática, né? Se está no início da doença, porque se está tendo muita discussão dentro de casa, eu tenho que usar óleos para o ambiente, para os pais também, sempre a gente fala isso, para quê? Para as crianças estarem bem. As pessoas que às vezes acompanham os nossos posts na nossa página da Natural, ou mesmo no meu perfil, que sempre está sendo compartilhado na página Natural, a gente coloca, gente, os filhos vão ser consequência dos pais, não tem como. Se o filho é hiperativo, começa a se olhar. Você é também agitada, ansiosa? Como que você é? Você quer que seu filho seja calminho, né? Então, às vezes, eu tenho que prestar atenção. Às vezes, os pais, são tão ativos que acabam coagindo os filhos. Porque também pode acontecer dos pais serem tão ativos e o filho ser super quietinho. Por quê? Porque às vezes o filho não consegue se transparecer em relação aos pais. Então ele prefere ficar o quê? Quietinho. Então tem muitas coisas que a gente tem que refletir. E sempre eu digo que a aromaterapia, o forte é terapia, é cuidar das pessoas, é entender cada vez mais o que seu corpo está falando, o que seu filho está querendo, com esse problema de saúde, o que foi, o que o corpo dele está falando. Sempre dessa forma, tá? Bem, espero que vocês compreendam e comecem a refletir em relação um pouquinho do que acontece dentro da sua casa. Para atendimentos ou informações de quais os óleos eu posso utilizar para melhorar para cada problema, lembrando que sempre o tratamento é personalizado, entre em contato com a gente. Né? Você pode entrar pelo telefone ou através do e-mail naturalworld@hotmail.com, ou para quem está aqui no Japão e tem acesso ao Facebook, adiciona a nossa página no Face, escreve pelo inbox para a gente estar orientando as pessoas. Para quem de outros países também, entra em contato, escreve por e-mail, a gente vai poder estar fazendo atendimento e indicando o melhor tratamento, tá? Bem, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha as informações para as pessoas começarem a entender cada vez mais o que seu corpo fala e se cuidar de forma natural, sem química, tá? Hoje, mais tarde, vai ter o hangout de aromaterapia para gestantes. Então, se você quiser, fica de olho aí, tá bom?
Até mais e fiquem na paz.